Conhecido também por ser a porta de entrada do mundo dos vinhos. Hoje falaremos dele, apenas dele, o vinho de sobremesa. Olá, galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. Que o mundo dos vinhos e da gastronomia possui infinitas possibilidades, não temos dúvidas. E muitas vezes o ápice da refeição é a sobremesa. Também concordamos com isso, né? Agora, nada melhor do que harmonizar com essas açucaradas delícias um belo vinho de sobremesa. Como o nome já sugere, os vinhos de sobremesa harmonizam perfeitamente com alimentos mais adocicados, ou mesmo podem ser consumidos como aperitivos. O que vai caracterizar um vinho de sobremesa é a sua doçura, que é conseguida interrompendo o processo de transformação do açúcar em álcool durante o processo de fermentação. E diferentemente dos vinhos suaves, eles não recebem adição de açúcar depois da vinificação. Eles contam apenas com o açúcar das próprias uvas. E muitas pessoas confundem os vinhos suaves com os vinhos de sobremesa, já que ambos possuem essa doçura bem marcante. Porém, existem características muito distintas, abrangendo desde as técnicas de elaboração até a carga aromática dos sabores percebidos. No que se refere ao sabor, os vinhos de sobremesa têm doçura mais intensa e são mais concentrados do que os suaves. Já na técnica, o primeiro é feito com açúcar natural da própria uva, enquanto que o segundo ele adiciona açúcar logo depois, no final da vinificação. E é interessante a gente desmistificar esse conceito de que os vinhos, para serem bons, eles devem ser secos. Gente, talvez essa convicção meio errada é que os brasileiros não tenham o hábito de consumir os vinhos mais doces. Pois é, você sabia que os vinhos mais caros e mais preciosos do mundo são justamente os vinhos mais doces? E geralmente são mais caros porque para produzir um vinho doce é necessário uma quantidade muito maior de uvas para produzir um vinho do que para produzir um vinho seco. Ah, mas espera aí, se eles interrompem a fermentação para o vinho ficar mais doce, como é que ele consegue ficar com um teor de alcoólico mais alto? Então, a interrupção da fermentação ela pode ser feita retirando as leveduras através de um filtro ou então adicionando o anidrito sulfuroso, que é o dióxido de enxofre, ou ainda mesmo adicionando álcool, que é a fortificação. As leveduras elas não vão resistir às concentrações superiores a 15% de álcool. A variedade de vinhos sobremesas é grande e podendo ser tinto, ele pode ser rosé, pode ser branco espumante. Há rótulos para todos os gostos, jovens ou envelhecidos, leves ou encorpados. Tem para tudo. Existem alguns métodos utilizados na elaboração dos vinhos de sobremesa que conferem sabores, aromas e estruturas bem diferenciadas. Na colheita tardia, as uvas são deixadas na videira e elas são colhidas após o tempo de maturação. Então assim, elas perdem água e elas concentram muito mais açúcar, tornando o mosto bem doce e bem ácido. É um método muito utilizado nos países do Novo Mundo. Já no método de pacificação, tem o mesmo conceito do que o Ricardo acabou de falar. Mas as uvas são colhidas na maturação normal e submetidas à desidratação em esteiras colocadas ao sol e ao vento. É empregada bastante lá na Europa, principalmente na Itália. E alguém aí já ouviu falar na podridão nobre? Que nome feio, né? Mas apesar do nome, ele não é muito atrativo. Esse tipo de processo é super curioso, porque o vinho resultante das uvas, que é atacado por um fungo que é chamado Botrytis cinerea, esse vinho tem as cascas rompidas e elas acabam evaporando a água da uva, né? Mas não se preocupe, o sabor do vinho é incrível e ele representa rótulos da França e da Hungria que são incríveis. E mais louco do que isso ainda é o processo de congelamento. Em determinados locais onde as videiras são atingidas pela neve, né, nos países frios, as uvas ainda no pé são congeladas. E a água naturalmente presente dentro dessas frutas, ela é cristalizada.
E durante o esmagamento dos bagos de uva, o moço é extraído e apresenta uma incomparável riqueza dos açúcares todos presentes dentro dessa uva. E este fenômeno, gente, é comum lá na Alemanha, no Canadá. Alguém aí já ouviu falar Weiss Wine? É isso que a gente acabou de falar. E como se ainda não bastasse, existe o processo de fortificação. Que ele tem, o processo inicial é igual do vinho seco, né? Porém, a fermentação alcoólica, ela é interrompida muito antes dos açúcares acabarem. E esse feito para fazer a fortificação, ele acaba sendo realizado através da adição da aguardente, que é conhecida como álcool vínico. Dessa maneira, o vinho se mantém doce, já que as leveduras não poderão consumir completamente o açúcar. Isso é muito utilizado em Portugal, na Espanha e na Itália. É processo de vinho doce pra caramba, gente. E para todos esses processos, a doçura costuma estar lindamente equilibrada pela acidez. E mesmo quando o teor alcoólico está um pouco mais alto, ele fica balanceado, tornando a degustação sempre prazerosa. A variedade de vinhos e sobremesas realmente é grande, por isso escolher não é fácil. Então, até um expert pode ter problemas. No entanto, duas regras básicas podem direcionar no momento de uma harmonização. A primeira, o vinho deve ser mais doce que a sobremesa servida, ou pelo menos não deve dominar o sabor do outro. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Então, para serem consumidos juntos, um deve valorizar o outro, complementando perfeitamente. E a segunda dica, faça sempre a harmonização reconhecendo o elemento principal do vinho e da própria sobremesa. Por exemplo, em um doce de abacaxi, o vinho de sobremesa deve ter algum aroma cítrico ou mesmo de abacaxi. Você pode se perguntar se não vai ficar muito doce. Pois bem, o truque é servir o vinho resfriado. Assim, o açúcar ele fica menos evidente. Então ele deixa a combinação mais harmônica. E engana-se quem pensa que o vinho de sobremesa, por ser doce, não é valorizado. Há quem considere esse tipo de vinho o verdadeiro néctar dos deuses. Ah, pois é, esse vinho é muito bom, não é? Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Toda semana nós vamos estar postando novos vídeos com informações, dicas, sugestões para descomplicar aquilo que é considerado tão difícil, mas que na verdade não é, o vinho. E escreva nos comentários aquilo que você gostaria de ouvir a gente falando. Então, muito obrigada. Até a próxima. Saúde!